Bem, então a gente vai partir para essa última questão aqui, né? Depois de vocês terem visto como funciona o metabolismo do miocárdio, como é que ele consome, né? Como são seus principais mecanismos reguladores, né? Que ofertam nutrientes para ele, né? As proteínas que são desencadeadas, né? No processo de infarto agudo do miocárdio. E a gente agora vai para essa questão aqui que a gente vai tratar de reperfusão sanguínea, beleza? Então a questão 7, ela fala pra gente aqui, ela mostra, né? E ela fala exatamente aqui, ó. Como deve ser feita a reperfusão do miocárdio e qual é a possível consequência se essa for feita de forma inadequada e por quê? Antes de eu perguntar qualquer coisa para vocês, né, ou mesmo de a gente partir para a questão em si, acho que seria legal a gente elucidar alguns conceitos. É melhor até ver eles antes mesmo, né, que é o conceito de isquemia e de hipóxia. Bem, a gente tem aqui, né, dois conceitos, o conceito de isquemia e o conceito de hipóxia. O conceito de isquemia é um conceito circulatório, de interrupção do fluxo. Né? Então aqui a gente vê a interrupção do fluxo sanguíneo para um determinado órgão. Enquanto hipóxia, né, é somente a interrupção, né, ou a diminuição do aporte de oxigênio. Né? Então aqui ó, somente a interrupção da chegada de O2, podendo haver ou não fluxo. Tá? Então aqui a gente pode ter um sangue chegando pouco oxigenado, mas que não significa que ele está isquêmico. Né? Mas uma isquemia, né, sempre vai levar a uma hipóxia. Tudo bem? Quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, a gente fala sempre de uma lesão. E essa lesão, dependendo do grau de como ela está acontecendo e tudo mais, do tempo que ela está ali exposta, né, ela pode se transformar em uma lesão irreversível, ou seja, a gente não tem como recuperar aqueles cardiomiócitos, porque agora eles estão necrosados, eles estão mortos, né, então eles são incompatíveis com a vida, ou a gente vai ter lesões que são reversíveis, ou seja, que elas são passíveis, né, de virada do quadro. Então a gente consegue recuperar, né, alguns grupos, né, de celulares e tudo mais para fazer com que haja a viabilidade orgânica desse órgão. Tá? E como é que a gente vai fazer, né, essa reverter esse quadro, né, nesse quadro reversível, né? A gente vai justamente fazer a reperfusão, né? A gente vai fazer a reperfusão sanguínea nesse cardiomiócito, né, nessa artéria, beleza? A gente aqui nesse coisa aqui agora, nesse slide, a gente consegue ver, né, por esse infográfico bem ilustrativo, né, como é que a gente consegue salvar, consegue ver aqui um cardiomiócito que foi reperfundido, né, em 20 minutos, né, então a gente consegue salvar uma grande parte dele. Uma reperfusão que já foi feita muito tardia, né, que a gente consegue fazer um salvamento parcial, né, a gente consegue recuperar tudo, mas a gente consegue recuperar quase tudo. E aqui, né, é uma área de infarto consolidado, né, de oclusão permanente, onde a gente não consegue recuperar esse miocárdio. Então, a gente vai ter medidas, né, de reperfusão que elas vão variar, né, mais especificamente a velocidade dela. Tá? A velocidade da reperfusão ela vai variar de acordo com o período que o coração, né, que o órgão em si, passou em hipóxia. Tá? Né? E aqui no último a gente vê uma área de ter sido infartado, beleza? Que é a morte do tecido. Tá? Então, com isso, a partir disso daqui, né, a gente está falando da reperfusão e tudo mais, a gente tem um postulado. Né? A gente tem um postulado, né, um conceito muito difundido, né, na bioquímica e tudo mais, né, que é sobre como a gente vai fazer essa reperfusão, até que ponto ela é viável, né, até que ponto a gente consegue recuperar esses tecidos sem causar algum dano, né? Porque se percebeu que em período, em órgãos, né, com bastante tempo de hipóxia, eles
quanto maior era a velocidade da reperfusão, a gente acabava causando uma lesão ao invés de recuperar aquela área lesada de tecido. Né? Então isso ficou conhecido como um paradoxo, né? Um aumento da lesão paradoxal por reperfusão, né? Um aumento paradoxal da lesão. E aí a gente tem esse paradoxo aqui, quem está guiando a gente aqui, né, é o mestre dos magos, ele está falando para a gente aqui, ó, quanto maior o tempo de hipóxia, menor deve ser a velocidade da reperfusão, pois a rápida restauração do fluxo sanguíneo, após um longo período de hipóxia, gera um aumento paradoxal da lesão. Né? Então a gente consegue ver aqui, destrinchando essa frase, que quanto maior o tempo de hipóxia, né, quanto maior o tempo que aquele órgão fica sem receber o aporte nutricional, né, devido, menor a gente deve fazer uma reperfusão. A velocidade da reperfusão tem que ser menor, a gente tem que aplicar oxigênio devagar, não pode ser de uma vez só, beleza? Então, por quê? Se a gente replicar uma velocidade muito rápida, né, a gente vai ter um desbalanço, que eu quero que vocês tentem explicar para mim como é que ocorre esse desbalanço, beleza? Então a gente acaba tendo, né, esse aumento paradoxal da lesão. Paradoxal por quê? Né, eu estou oferecendo oxigênio, eu estou oferecendo nutrientes para esse órgão e ele está se lesando mais ainda ao invés de se recuperar. Como isso acontece, né? Então aqui tem um resuminho, tá? Que o aumento do tempo de hipóxia, com o aumento do tempo de hipóxia, a gente tem que, né, diminuir a velocidade de reperfusão. Né? E se isso não for respeitado, teremos um aumento paradoxal da lesão, tá? E é bom saber sempre que a velocidade de reperfusão ela deve ser definida, né, justamente por esse tempo de hipóxia sofrido, tá? Então a gente tem que ver isso como parâmetro. Aqui no gráfico a gente consegue ver, né, como isso se dá, né, que isso é verdade. Né, a gente tem aqui esse gráfico com uma oclusão permanente, tá? E essa curva vermelha aqui é o tempo que se passa aqui, né, onde a gente perde a viabilidade, né? Então aqui a viabilidade ela vai descendo de recuperação desse órgão, né, durante o tempo de hipóxia, beleza? E quando a gente tem uma restauração do fluxo em determinado ponto, a gente consegue recuperar, né, salvar, como está escrito aqui, esse tecido dessa hipóxia, beleza? A gente consegue salvar esse tecido e a gente pode ver que essa reperfusão ela causa, né, por si só uma injúria, tá vendo aqui? Né, ela causa essa injúria. E eu queria saber para vocês, né, essa injúria acaba sendo paradoxal mesmo. Né? A gente está oferecendo oxigênio para o tecido e ele está ficando mais lesado ainda. Então, como é que isso deve acontecer? Será? Como é que isso acontece? Né? Isso acontece justamente por uma mudança, né, do metabolismo do miocárdio. Né? O miocárdio ele já está lá super saturado, já gastou as reservas dele de glicogênio, não tem mais lactato para botar para jogo, né? Então ele está totalmente desgastado. Né? E aí o coitado, a única coisa que tem, né, a única possibilidade que tem, é pegar aquele ATPzinho quebrado ali e começar a metabolizar os metabólitos da quebra do ATP. Então ele vai pegar um ADP, né, uma adenosina, uma inosina, tudo mais, e vai tentar de alguma forma quebrar para tentar tirar algum fosfato para a produção de energia, beleza? E esse mecanismo ele está dentro da via da, da degradação das bases nitrogenadas, tá? Aqui a gente vê a degradação mais especificamente da adenosina e da ionosina, tá? E essa degradação, né, delas, desses metabólicos do ATP, acaba formando esse produto ali, aquele subproduto chamado de hipoxantina, tá? A hipoxantina, né, no indivíduo normal, ela é produzida sempre, porque sempre está havendo um aporte, né? Aí o que acontece? Dentro do citosol, a gente vai ter uma enzima chamada de xantina oxidase, que essa enzima só consegue atuar mediante a presença de um metabolismo aeróbico, ou seja, mediante a presença de oxigênio. Sem oxigênio, ela não atua. E o que ela faz? Ela pega a hipoxantina e transforma em xantina, beleza? Aí com essa reação, a gente acaba tendo a formação de peróxido de hidrogênio e xantina. Tá? Então isso acontece normalmente. Mas quando a gente está em hipóxia, a gente tem muito metabólito nessa via.
e esses metabólitos eles se acumulam de tal forma que gera muito hipoxantina. E aí, quando a gente aplica o O2, né, de forma rápida, a gente tem muito substrato. E aí a xantina a xantina oxidase vai transformar a hipoxantina em xantina e, consequentemente, vai fazer essa transformação de O2 em peróxido de hidrogênio, tá? E isso vai ocasionar um desbalanço nesse metabolismo, né? Porque a gente tem um metabolismo antioxidante que consegue, né, interferir nessa produção de peróxido de hidrogênio, de oxigênio, e conseguir ficar de boa, tranquilo. Mas como a gente tem muito substrato para essa enzima, a hipoxantina, a gente acaba produzindo muito. Então esse metabolismo antioxidante ele não consegue dar conta desse resultado e acaba gerando isso que a gente consegue ver aqui nesse último gráfico, né? Então a gente vê, né, que a gente não tem mais funcionando, não tem mais cadeia respiratória funcionando, os estoques, né, de glicogênio estão diminuídos, né? Então a gente acabou com o estoque de oxigênio, então o coração vai lá, vai o que, coitado? Vai pegar o ADP, o AMP, adenosina e inosina, né? Vai por meio do metabolismo ali das bases nitrogenadas, vai formar a hipoxantina. A hipoxantina vai estar muito produzida, por quê? Né? No normal, o ATP ele é reconvertido, ele não é transformado, ele não segue por essa via totalmente, sabe? Então, grande parte dele é reconvertido e forma ATP de boa. Mas nesse caso, a gente está tendo essa produção excessiva de ADP e AMP, beleza? Esse ADP e AMP vão proporcionar um aumento enorme da hipoxantina, beleza? Esse aumento enorme da hipoxantina vai ficar acumulado ali, até a hora que o interno vai lá, né, vocês vão lá, vão reperfundir o paciente, né, e vocês reperfundem rápido. E a xantina vai estar preparada ali para atuar e converter essa hipoxantina em xantina, produzindo o quê? Produzindo muito peróxido de hidrogênio. Né? Esse peróxido de hidrogênio, ele é uma molécula instável. Né? Ele é uma molécula instável que rapidamente se dissocia em radicais livres de hidroxila. E esses radicais livres, eles fazem o quê? O que eles promovem? Né? Eles promovem a peroxidação de lipídios, danos de DNA, né? Ocasionando uma morte celular. Então ele causa defeitos defeitos celulares que acaba aumentando mais ainda essa área de necrose. Tá? Então, gente, é basicamente isso. Eu acho que o importante é vocês terem noção que esse mecanismo ele atua no metabolismo normal, não é só, né, no metabolismo que a gente vê aí quando está o infarto, ele atua normalmente, mas a gente tem um balanço entre os metabolismo antioxidante que consegue, né, entre aspas, capturar esses radicais livres para eles não causarem danos ao DNA, danos celulares, tá? Mas aqui no caso de uma isquemia, né, de uma hipóxia propriamente dita, a gente vai acabar tendo esses radicais, essa formação exacerbada de hipoxantina. Então a gente vai ter muito substrato, então a gente vai produzir muito, então vai ter um desbalanço nesse metabolismo nesse metabolismo do nesse metabolismo no balanço esse metabolismo antioxidante, tá? Esse metabolismo dos radicais livres. Tá? Então, muito obrigado e é isso aí.